As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. A futura conclusão da A13 está a ser condicionada também pela futura construção da nova travessia sobre o Tejo, cuja localização não tem gerado consenso entre vários municípios da região. O Cristóvão fazia assim um ponto de situação em relação ao processo, depois de questionado em reunião do Executivo Municipal pelo vereador do PSD, Luís Francisco, sobre a importância da conclusão da via. O Cristóvão referiu que o investimento na ponte pode ascender a cerca de 1.000 milhões de euros e que o entendimento deve ser regional, tendo em consideração que neste processo a existência na chamusca da RSTJ com o aterro sanitário e toda a região beneficiariam muito com a obra. É obviamente muito importante, não apenas para Tomar, para toda a região, para o Distrito de Santarém, é muito importante que isso aconteça. Há muitos anos que vem sendo protelado pelos sucessivos governos e efetivamente sabemos que tem muito que ver com a questão da ponte, que é efetivamente uma obra muito dispendiosa, daquilo que tem sido discutido nestes últimos anos, algo que poderá ir aí para um bilhão de euros ou 1.000 milhões de euros, como preferirem, e portanto é uma obra muito dispendiosa. Além disso, há uma disputa, digamos assim, entre 3 municípios para chamar a si ou mais para si o traçado dessa ponte, e isso também não tem ajudado à solução. Aliás, no anterior governo houve uma grande pressão para que os 3 municípios, e no fundo uma posição que fosse regional, portanto de entendimento para o traçado dessa ponte. A coisa sei que estava mais ou menos encaminhada, mas vamos ver qual é a continuidade. Agora, que é efetivamente, aliás eu próprio tenho dito em alguns fóruns políticos e naturalmente também a minha antecessora Anabela Freitas também o fez em diversos momentos, da importância também para Tomar, mas acima de tudo para a região da conclusão da A13 e portanto da construção dessa ponte, que é determinante para que esse processo avance e também para, no fundo, mais uma vez não tendo uma lógica apenas bairrista, perceber que, nomeadamente com a questão da RSTJ na chamusca e a quantidade, as dezenas de caminhões que todos os dias atravessam aquela ponte para chegar à RSTJ e com tudo o que isso tem, o impacto que tem no trânsito e no ambiente e tudo mais, é mais uma razão acrescida para que este problema se resolva, até porque aquele Conselho, em particular, ficou com este ónus, digamos assim, de ter esta unidade e, portanto, era bom que pelo menos também viesse o bónus de que não é só para aquele Conselho, obviamente, resolve aquele problema, mas acima de tudo é para a região. Portanto, esperemos que essa questão continue a avançar, apesar de perceber que efetivamente essa nova ponte, representa um envelope financeiro muito, muito elevado. É uma notícia Rádio Hertz. Houve tentativa de assalto a uma loja com habitação em anexo na localidade de Valflorido, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 2 da manhã do último sábado, sendo que terá estado em causa a intrusão de um grupo de 4 pessoas. Por aquilo que a redação apurou, os indivíduos conseguiram aceder ao espaço comercial e depois resolveram aceder à habitação onde se encontravam os proprietários. Alertados pelo barulho, os donos da casa acenderam as luzes, o que levou o grupo a fugir do local, felizmente sem concretizar os seus intentos. A Guarda Nacional Republicana foi mobilizada e recolheu, na altura, testemunhos que podem ajudar a chegar aos responsáveis. Esta foi a 3ª vez que num curto espaço de tempo esta casa foi alvo de tentativa de furto. É feito, pois, o apelo à comunidade local para que contacte as autoridades se aperceber da presença de estranhos. Rádio Hertz, a primeira a informar. A jovem que estava desaparecida da localidade de Vila Moreira, concelho de Alcanena, foi encontrada bem de saúde na zona do Montijo. A indicação foi confirmada à Hertz por fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, sendo que Anaísa Delgado, de seu nome, não era vista desde o último domingo, à altura em que estava nas festas de Vila Moreira. Nesta segunda-feira, face às incertezas quanto ao paradeiro da jovem, os meios de proteção civil desencadearam uma operação no edifício de uma antiga fábrica que tinha desabado também no domingo e ainda na citada localidade do concelho alcanenense. No entanto, face à mobilização nas redes sociais, foi depois possível apurar que a jovem estava então no Montijo, na companhia de familiares, apurou a redação junto do mesmo Comando Territorial. Rádio Hertz, informação.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo inaugura esta quinta-feira, 27 de junho, o sistema de bicicletas partilhadas. São cerca de 60 as estações de parqueamento e carregamento e 250 as bicicletas distribuídas pelos 11 municípios que integram a CIM. A iniciativa visa dotar a região de um serviço público que promova a mobilidade ciclável e a descarbonização. A apresentação do designado Meio B será realizada junto ao Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha nesta quinta-feira. O processo foi também abordado na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, com o Presidente Hugo Cristóvão a referir que há atrasos, nomeadamente por causa das ligações elétricas efetuadas pela E-Redes, o que no caso do Tomar vai resultar da não entrada em funcionamento de 2 estações. Foi um processo que conduzido para cima, naturalmente, para os municípios que quiseram aderir, não são todos, são quase todos os municípios do Médio Tejo, e teve alguns obstáculos. De facto, houve a empresa que ganhou este projeto num primeiro momento, depois nestes últimos meses as questões da ligação, portanto a Redes não tem, enfim, a par de muitas outras situações em que é necessário ligação ou instalação de novo quadro elétrico, a Redes não facilitou, quer dizer, enfim, tem os seus problemas também, portanto demorou bastante tempo. No caso de Tomar, há efetivamente 2 estações que não estão ainda ligadas, aliás uma delas, é por isso que o senhor vereador deve ter falado da questão das obras, porque é à porta do Politécnico, foi aliás precisamente por causa das ligações elétricas acabou por se decidir mudar o local e portanto ela foi concluída, a estação em si, ainda não passei lá para espreitar, mas creio que foi concluída até sexta-feira, mas falta essa ligação, que naquele caso será uma ligação mais fácil porque é ligado à própria rede do Instituto Politécnico, foi isso que foi acertado. Mas efetivamente, portanto, essa e uma que também por causa das, enfim, inicialmente estava prevista ser no interior da Mata de Sete Montes, mas depois, enfim, não só pela entidade que tutela, mas também, neste caso, pela DGPC, foram colocados muitos entraves e então decidimos desviá-la um pouco mais ali para o topo da Várzea Grande, portanto vai ficar ali, ou já está, ali junto ao quiosque, àquele novo quiosque, e portanto essa também demorou um bocadinho mais. Portanto, isto para dizer que provavelmente no dia 27 estas 2 não estarão ainda a funcionar, mas isso não, e foi um pouco isso que ao nível do Médio Tejo foi retardando um pouco este processo, porque havia vários problemas destes em vários concelhos e portanto considerava-se que era preciso um número mínimo do todo para poder pôr a funcionar. Haver 1 ou 2 que não estão não é grave. Rádio Hertz, informação. Depois de largos meses de acusações mútuas e de duras trocas de argumentos, eis que a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação chegaram a acordo em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente a propriedade onde se encontra edificada a antiga sede daquela instituição. Em nota de esclarecimento publicada na rede social Facebook, o município dá assim conta da assinatura de um acordo entre as 2 partes, acordo esse que significa a desistência do litígio que decorria nas vias judiciais e que irá permitir que o CIR possa aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito da candidatura apresentada. Nesse mesmo texto, o município recorda que em causa estava o facto de a Câmara, estando convicta de ser titular da mencionada propriedade, ter interposto uma ação em tribunal na sequência de uma escritura de justificação feita pelo CIR, em virtude de o prédio se encontrar omisso nos vários serviços prediais. Assim, reforça o mesmo esclarecimento, o município justifica a validade da escritura, tendo por base o cariz social, solidário e meritório perseguido pela instituição e com vista a evitar a anulação da candidatura do CIR ao PRR, com manifesto prejuízo de todo o público carenciado que este acolhe. Refira-se que o CIR obriga-se a manter o prédio na sua propriedade pelo período mínimo de 20 anos, utilizando-o exclusivamente para a promoção dos fins a que se destina, sempre em benefício dos utentes da instituição. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. A Comissão Municipal de Proteção Civil de Orães esteve reunida no auditório edifício sede do município com a presença das demais entidades que compõem os elementos daquele órgão consultivo, o ponto do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECIR, para o ano de 2024. Centrou-se nas estratégias de prevenção e combate a incêndios, reforçando a coordenação entre as diversas entidades e a preparação
de meios necessários. Foram delineadas ações para garantir uma resposta rápida e eficaz, visando assegurar a proteção da população e do património natural. Neste âmbito, as freguesias de Espite, Fátima, Urqueira, Rio de Coros e Casal dos Bernardos foram identificadas como prioritárias devido ao elevado risco de incêndio. Na apresentação deste ponto da ordem de trabalhos foram ainda apresentadas as medidas de apoio logístico, incluindo a manutenção e criação de novos pontos de água, o fornecimento de alimentação aos operacionais através de empresas de catering e a identificação de locais para evacuação e zonas de descanso. Destacou-se também a importância das equipas de vigilância, com postos de vigia e câmaras de monitorização em locais estratégicos como Óbidos, Alburitel, Ferreira do César e Serra da Eira. Rádio Hertz, a primeira a informar. A presença dos tabuleiros na próxima edição da Festa do Avante não é consensual. Os pormenores com o António Feliciano. É exemplo do que acontece com a realização de uma saída de coroas no próximo 7 de julho, também a ida de uma representação da Festa dos Tabuleiros à Festa do Avante, edição 2024, está longe de ser consensual entre a comunidade tumarense. Basta ter em consideração a posição assumida pelo Partido Social Democrata na recente reunião de Câmara, por ocasião da votação de uma cedência de viatura a elementos da Comissão Central para a deslocação à localidade de Amora, no Seixal, palco para o Avante. O PSD votou contra e a vereadora Lourdes Ferro-Maua explicou as razões, considerando que a Festa dos Tabuleiros deve ser afastada da política. É uma festa que é geradora de consensos, que daí ninguém duvida, o que parece que não tem acontecido ao longo das últimas semanas. Esta cedência em particular relaciona-se com a ida de alguns elementos à Festa do Avante, que se apresenta como um evento de cariz político ou cultural organizado por um partido político, o Partido Comunista Português, e entendemos que a festa deve estar afastada da política e deve continuar a ser geradora de consensos, por isso nós vamos votar contra com declaração de voto. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, acusou os críticos de tentarem politizar a festa, recordando que a organização em torno do Avante também tem um cariz cultural, referindo que ainda em 2023 a realização convidada foi o Carnaval de Torres Vedras. E, efetivamente, de tentativas de politização, que vem normalmente de quem precisamente afirma essas coisas. Porque só se criam assuntos precisamente com a intenção de os criar, porque senão eles não seriam assuntos. Ainda mais com uma grande falta de memória, em muitos aspectos, daquilo que, na verdade, sempre foi acontecendo ao longo dos anos. A questão da Festa do Avante, meus senhores, a Festa do Avante... Acho que não me vão acusar a mim já agora de ser comunista, não? Mas a Festa do Avante, independentemente do cariz partidário, que se calhar só representa, enfim, uma pequena ínfima parte das pessoas que frequentam ou que vão a esse festival ou a essa festa, há muitos anos que tem um cariz cultural. Aliás, recordo que o ano passado, ou há 2 anos, penso que foi o ano passado, o evento, a tradição que foi convidada foi o Carnaval de Torres Vedras, que também não creio que seja propriamente uma localidade muito comunista, e onde até o Presidente da República foi visitar, esteve lá, andou lá com... Portanto, quando se tenta, quer dizer, de facto, se não se entrasse neste tipo e como acontece há muitos anos, portanto, se não se entrasse neste tipo de questões, é que de facto estávamos bem. Quer dizer, quando se criam estes ruídos em torno das coisas que são básicas, ou seja, houve um convite à festa, a Comissão da Festa aceitou e está no seu direito, que fique claro. Eu já ouvi para aí com cada coisa, entre a eleição do mordomo e outro, há um mordomo e a sua comissão é em funções, é quem representa a festa nesse ato de tempo. O município de Vila de Rei, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, encontra-se a promover no Concelho 3 projetos do voluntariado jovem para a natureza e floresta. São os projetos Trilhos Vilarregenses, Juntos pelo Ambiente Vilarregense e Juntos pela Floresta Vilarregense. Esta ação visa incentivar os jovens voluntários para a proteção da natureza, vigilância florestal e verificação de possíveis melhoramentos em percursos pedestres. A participação de cada voluntário, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, inclusive, tem uma duração máxima de 15 dias e as atividades diárias no projeto não podem ultrapassar as 5 horas e decorrem entre as 8 e as 21 horas durante a semana. Os voluntários recebem também uma bolsa de participação de 13 euros por dia. O prazo de inscrição é até 5 dias antes da data de início de cada um dos projetos.
Para mais informações e inscrições nos projetos, os interessados poderão dirigir-se ao Gabinete de Inserção Profissional do município de Vila de Rei. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reformulou as previsões para esta semana, sendo que as mudanças são significativas no que ao conceito do mar diz respeito. Quando se pensava que o sol tinha regressado para ficar, eis que, afinal, já nesta sexta-feira, haverá registro para uma descida significativa das temperaturas máximas na ordem dos 7 graus, numa tendência que fica reforçada com precipitação precisamente na quinta e na sexta, ou seja, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para a instabilidade no final de junho e que julho irá, por sua vez, começar com máximas altas que irão oscilar entre os 34 e os 36 graus. Rádio Hertz, informação. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, nesta nota do dia gostaria de vos falar de um programa, o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. À semelhança dos anos anteriores, o município de Tomar vai aderir ao programa do IPDJ, sob o mote Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, que irá decorrer de 29 de julho a 9 de setembro, na Mata Nacional dos Sete Montes. As tarefas são simples e passam pela limpeza e vigilância dos parques de merendas e percursos da Mata Nacional dos Sete Montes, apoio na dinamização de atividades de educação e sensibilização promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental. Este programa de voluntariado destina-se a uma faixa etária dos 14 aos 30 anos. E atenção, é remunerado. Falamos de um valor de 13 euros por dia. Este programa funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9 da manhã e as 13 horas. Mas não tem dias fixos e é sempre acordado com o voluntário, mediante a sua disponibilidade, ou seja, não tem também um horário fixo. O número de voluntários por dia é um grupo de 2 voluntários por cada 5 dias. Se está dentro desta faixa etária ou se o seu filho, o neto, tem interesse, é simples, basta inscrevê-lo. O primeiro passo é efetuar o registro no PDU, onde devem preencher todos os campos e inserir os documentos no respectivo separador disponível no IPDJ, ou seja, na página institucional do IPDJ. O jovem, o participante, tem de apresentar uma declaração devidamente assinada sob compromisso de honra da inexistência de condenação ou sanção aplicadas por crimes contra a floresta ou contra o ambiente, disponível também na plataforma do IPDJ. Mas todas as informações disponíveis podem encontrar todas as informações disponíveis no site em www.ipdj.gov.pt. Agora, permitam-me que vos deixe aqui uma informação de índole cultural. Foi inaugurada na sexta-feira passada, dia 21 de junho, a exposição da pintora de Cristina Cabrita, Tomar, Encontros no Tempo e no Espaço. E podem encontrá-la onde? No Complexo Cultural da Levada de Tomar. Poderá então assim ser visitada até 1 de setembro, no horário de quarta a sexta-feira, das 14 às 18 e sábados e domingos das 10 às 13 e das 14 às 18. Outra exposição, que por sua vez ainda irá ser inaugurada, falo-vos da exposição de Maria Carvalho, O Veza Adentro, na Casa Vieira Guimarães. Poderá ser visitada também até dia 1 de setembro, no horário de quarta a sexta-feira, das 14 às 18 e sábados e domingos das 10 às 13 e das 14 às 18. Deixo-vos aqui algumas propostas para adicionar aos seus dias de verão. Muito obrigada, uma boa semana a todos. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.